Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, vamos iniciar uma poderosa jornada de oração com base no Salmo 3, uma oração de proteção, libertação e fortalecimento. Este é um salmo escrito por Davi quando ele estava cercado de adversários e enfrentava momentos de grande dificuldade e perigo. Davi nos mostra que, mesmo em tempos de extrema aflição, podemos clamar a Deus e confiar na sua proteção. Quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já sentiu que as dificuldades ao seu redor pareciam se multiplicar? Que as pressões e os ataques eram tantos que a vontade era de desistir? Esse sentimento é real e muitos de nós já passamos por isso. Mas saiba que, assim como Davi, você pode se voltar a Deus e encontrar nele o refúgio e a segurança que seu coração busca. Neste vídeo, vamos juntos declarar que toda amarração, toda inveja, todo feitiço e todo perigo serão quebrados em nome de Jesus. Vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso para que Ele intervenha em nossas vidas e nos proteja de qualquer mal que tente nos atingir. Então fique comigo até o final, pois juntos faremos uma oração poderosa que colocará a mão de Deus em ação sobre as nossas vidas. O Salmo 3 começa com Davi reconhecendo a multiplicação de seus inimigos e a pressão que sente ao estar cercado por aqueles que querem destruí-lo. Ele começa com um clamor sincero a Deus, expressando sua vulnerabilidade e a sua necessidade de socorro. Esse é um exemplo para nós. Quando os problemas parecem insuportáveis e os ataques são intensos, a primeira coisa que devemos fazer é clamar ao Senhor, porque Ele é nosso refúgio. Versículo 1. Senhor, como se multiplicaram os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Este versículo reflete o desespero de Davi ao perceber o aumento de seus inimigos. Ele se sente cercado e em grande perigo, mas escolhe expressar sua situação a Deus, sabendo que o Senhor é aquele que ouve seu clamor. Essa atitude de honestidade diante de Deus é um convite para que nós também levemos a Ele nossas dificuldades, entregando nossos medos e preocupações em suas mãos. Senhor, em momentos de dificuldade, quando os problemas parecem se multiplicar, nós clamamos a Ti. Sabemos que Tu ouves nosso clamor e que estás conosco, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Assim como Davi, escolhemos colocar diante de Ti todas as nossas aflições e inseguranças. Pai, entregamos a Ti todas as situações em que nos sentimos cercados por inimigos e ameaças. Confiamos que Tu és o nosso refúgio, aquele que nos protege e nos guarda de toda amarração, toda inveja, todo feitiço e todo ataque do inimigo. Ajuda-nos a encontrar paz em Ti, mesmo quando estamos cercados por adversidades. Senhor, sabemos que as dificuldades e os ataques vêm, mas escolhemos buscar socorro em Ti, pois confiamos que Tu és maior do que qualquer força contrária. Que toda situação de opressão seja quebrada em nome de Jesus, e que possamos descansar na certeza de que Tu és o nosso escudo. Amém. Este versículo nos lembra que todos enfrentamos momentos de tribulação, e em vez de tentar resolver tudo sozinhos, devemos levar nossos clamores ao Senhor. Davi nos ensina que o primeiro passo, ao enfrentar dificuldades, é buscar a ajuda de Deus, reconhecendo nossa dependência e nossa confiança nele. Estamos realmente voltando para Deus quando sentimos que os problemas aumentam? Ou estamos tentando enfrentar as dificuldades com nossa própria força? Que possamos buscar socorro no Senhor e lembrar que Ele é nosso refúgio em todas as situações. Hoje, reserve um momento para identificar uma área da sua vida onde você sente que está cercado por adversidades ou pressões. Em oração, entregue essa situação a Deus e declare: Senhor, confio que Tu és o meu refúgio e que me protegerás de todos os inimigos e de todo mal. Em Ti encontro minha segurança. Que essa entrega traga paz e confiança ao seu coração. Se essa oração e reflexão sobre clamar a Deus em meio à adversidade tocaram o seu coração, continue comigo. No próximo versículo, veremos como Davi encontra em Deus um escudo protetor que o guarda e o levanta acima das dificuldades. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua confiança no Senhor, nosso defensor e protetor, que nos guarda de todas as forças contrárias. Neste versículo, Davi revela uma das lutas mais profundas que enfrentava, o desânimo e as palavras de dúvida lançadas por seus inimigos. Eles diziam que não havia mais esperança para ele, que até Deus o havia abandonado. Muitas vezes na vida, enfrentamos situações semelhantes, em que ouvimos vozes, sejam externas ou internas, tentando minar nossa fé, dizendo que Deus não nos ajudará ou que não há salvação para nós.
Esse tipo de ataque visa a nossa alma, tentando enfraquecer nossa confiança em Deus. Davi, porém, escolhe resistir a essas palavras de desânimo e confiar em Deus como sua fonte de salvação. Versículo 2: Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Essas palavras representam uma tentativa de enfraquecer Davi em seu ponto mais vulnerável, sua fé em Deus. Os inimigos não apenas atacavam fisicamente, mas tentavam minar sua confiança espiritual. Eles queriam que ele acreditasse que Deus o havia abandonado. Mas Davi se recusa a ceder a essa pressão. Ele escolhe acreditar que Deus é fiel e que, independentemente do que os outros digam, o Senhor está com ele. Senhor, reconhecemos que há momentos em que as dúvidas e palavras de desânimo tentam nos abalar. Sabemos que existem vozes, às vezes ao nosso redor, outras vezes dentro de nós, que querem nos fazer acreditar que não há esperança, que Tu nos abandonaste. Mas hoje escolhemos confiar em Ti e reafirmar que o Senhor é a nossa salvação. Pai, fortalece nossa fé para que possamos resistir às palavras de dúvida. Ajuda-nos a não nos deixarmos influenciar pelo desânimo ou pelas opiniões dos outros. Que possamos ter um coração firme, que acredita em Tua presença constante e em Teu amor fiel. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, que a nossa confiança esteja em Ti, o Deus que nunca abandona os seus filhos. Senhor, declaramos que Tu és a nossa força e a nossa salvação. Afastamos de nós toda palavra negativa e todo pensamento de desânimo e escolhemos focar em Tua fidelidade. Que nossa fé se renove a cada dia e que nada nos faça duvidar de Tua presença conosco. Amém. Esse versículo nos ensina que, em tempos de crise, muitas vezes enfrentamos não apenas o problema em si, mas também palavras de dúvida e desânimo que tentam nos fazer perder a fé. Davi nos mostra que não precisamos dar ouvidos a essas vozes. Em vez disso, somos chamados a fortalecer nossa confiança em Deus, lembrando-nos de que Ele é fiel e nunca nos abandonará. Estamos nos permitindo ser afetados por palavras de desânimo e dúvida? Ou estamos fortalecendo nossa fé para resistir a essas influências negativas? Que possamos nos lembrar de que Deus é a nossa salvação e que Ele nunca nos deixará. Hoje, separe um tempo para identificar qualquer voz de desânimo ou dúvida que esteja tentando enfraquecer sua confiança em Deus. Declare em oração: Senhor, rejeito toda palavra de dúvida e desânimo e escolho confiar plenamente em Ti. Sei que o Senhor é minha salvação e que nunca me abandonará. Que essa declaração de fé fortaleça seu coração e traga paz à sua alma. Se essa oração e reflexão sobre resistir ao desânimo tocaram o seu coração, continue comigo. No próximo versículo, vamos ver como Davi encontra em Deus uma fonte de proteção e exaltação, percebendo que o Senhor é o escudo que o guarda e o levanta acima das dificuldades. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua confiança no Senhor, nosso refúgio e Salvador, que nunca nos abandona e sempre está ao nosso lado. Neste versículo, Davi afirma que Deus é seu escudo, aquele que o protege e lhe dá honra. Ele não se vê apenas como alguém em perigo, mas como alguém guardado e honrado pelo próprio Deus. Mesmo em meio às perseguições e ameaças, Davi lembra que Deus é quem exalta sua cabeça, aquele que lhe dá dignidade e força para seguir em frente. Esta é uma poderosa lembrança para nós. Independentemente das circunstâncias, o Senhor é o nosso protetor, nossa segurança e aquele que nos levanta quando estamos abatidos. Versículo 3. Mas Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Este versículo nos ensina que Deus é o nosso escudo, aquele que se coloca entre nós e o perigo, aquele que nos envolve e protege de todo ataque do inimigo. Além disso, Ele é nossa glória e quem exalta nossa cabeça, ou seja, Ele nos dá dignidade e honra, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor tentam nos desanimar. Quando confiamos em Deus como nosso escudo, podemos enfrentar qualquer desafio com a certeza de que estamos guardados por Ele. Pai, Te agradecemos porque Tu és o nosso escudo e a nossa proteção. Obrigado porque, mesmo em meio aos perigos e às perseguições, podemos encontrar segurança em Ti. Senhor, sabemos que o mundo pode nos atacar e tentar nos desanimar, mas o Senhor é quem nos defende e nos guarda em cada situação. Senhor, Tu és a nossa glória e aquele que levanta a nossa cabeça. Nos momentos em que nos sentimos abatidos ou desprezados, lembramos que o Senhor é quem nos honra. Ajuda-nos a ver a nossa identidade em Ti, a entender que o valor que temos não vem das circunstâncias ou da opinião das pessoas, mas da Tua presença em nossa vida.
Pai, pedimos que nos ajudes a descansar no teu cuidado, que possamos confiar plenamente que tu és o nosso escudo, aquele que vai à nossa frente e nos protege de toda a armadilha do inimigo. Que possamos caminhar com confiança, sabendo que o Senhor é a nossa segurança e que nada poderá nos tocar sem a tua permissão. Amém. Este versículo nos lembra que Deus é a nossa proteção e a nossa honra. Em um mundo onde tantas coisas podem abalar nossa autoestima, nosso senso de segurança e nossa identidade, Davi nos ensina a buscar em Deus o nosso escudo e o nosso valor. Ele é a fonte de nossa segurança e quem nos dá dignidade. Podemos enfrentar qualquer situação com a cabeça erguida, sabendo que nossa honra vem do Senhor e que Ele é aquele que nos protege. Estamos realmente buscando em Deus a nossa segurança e identidade? Ou estamos deixando que as opiniões dos outros e as circunstâncias definam quem somos? Que possamos ver Deus como nosso escudo e nossa fonte de honra, confiando nele para nos proteger e levantar nossa cabeça. Hoje medite sobre uma área da sua vida onde você precisa confiar mais em Deus como seu escudo e protetor. Pode ser uma situação de perigo, um momento de desânimo ou até mesmo uma luta para sentir-se valorizado. Em oração, entregue essa área a Deus e declare: Senhor, confio que Tu és o meu escudo e a minha glória. És aquele que exalta a minha cabeça e em Ti encontro segurança e honra. Que essa declaração de fé fortaleça seu coração e traga paz em meio aos desafios. Se essa oração e reflexão sobre Deus como nossa proteção e honra tocaram seu coração, continue comigo. No próximo versículo, vamos ver como Davi encontra em Deus a paz e a tranquilidade para descansar, mesmo em meio às dificuldades. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua confiança no Senhor, nosso escudo fiel, que nos guarda e nos exalta. Neste ponto do Salmo 3, Davi afirma com convicção que Deus ouve suas orações. Em meio às perseguições e dificuldades, ele tem a certeza de que quando clama, o Senhor está ouvindo do seu santo monte. Essa certeza é o que fortalece Davi e lhe dá a paz em meio às adversidades. Saber que Deus está atento ao nosso clamor é uma fonte de confiança e consolo. Ele não está distante ou indiferente. Ele ouve, responde e age em nosso favor. Para nós, essa é uma lembrança poderosa. Nosso Pai está sempre presente e atento ao nosso clamor. Versículo 4 deste capítulo. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Esse versículo nos ensina sobre a intimidade e a conexão que temos com Deus. Davi clama com a sua voz, com todo o seu coração, e tem a convicção de que Deus ouve e responde. Deus não está longe, Ele está atento a cada oração sincera que fazemos. Essa verdade deve nos encorajar a buscar a Deus com confiança, sabendo que o Senhor ouve nossas súplicas e responde no tempo certo. Senhor, te agradecemos porque és um Deus que ouve e responde ao nosso clamor. Obrigado, Pai, porque nunca estás distante ou indiferente. Podemos clamar a Ti em qualquer situação, sabendo que Tu ouves a nossa voz e estás atento às nossas necessidades. Senhor, aumenta nossa fé para que nunca percamos a confiança de que Tu estás nos ouvindo, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Ajuda-nos a lembrar que Tu és fiel e que sempre ages em nosso favor, mesmo que nem sempre compreendamos o Teu tempo e a Tua maneira de agir. Pai, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça para que possamos clamar a Ti com perseverança, mesmo nas situações mais difíceis. Que possamos viver com a certeza de que temos um Deus que se importa, que ouve e que responde. E que essa confiança nos traga paz e esperança, pois sabemos que estamos nas Tuas mãos. Amém. Este versículo nos ensina que Deus está sempre pronto a nos ouvir. Em meio às pressões da vida, podemos nos sentir sozinhos ou até abandonados, mas Davi nos lembra que o Senhor ouve cada oração. Deus está atento a nós, e não há clamor que passe despercebido diante dele. Essa verdade deve nos encher de confiança e nos motivar a orar com fé, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos. Estamos realmente confiantes de que Deus ouve e responde nossas orações? Ou deixamos a dúvida e o desânimo nos impedir de buscar a Deus com confiança? Que possamos ter essa fé de que o Senhor está perto e atento ao nosso clamor. Hoje reserve um momento para clamar a Deus com sinceridade sobre uma situação que você está enfrentando. Entregue a Ele suas preocupações e peça que fortaleça sua fé para confiar em sua resposta. Diga em oração: Senhor, sei que ouves o meu clamor e estás atento à minha voz. Confio que Tu responderás no tempo certo e descanso na certeza de que estou em Tuas mãos.
Que essa oração traga paz ao seu coração e renove sua confiança no Senhor. Se essa oração e reflexão sobre a certeza de que Deus nos ouve tocaram seu coração, continue comigo. No próximo versículo, veremos como Davi encontra em Deus a paz para descansar, mesmo em meio às ameaças. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua confiança no Senhor, aquele que ouve e cuida de cada um de nós. Neste versículo, Davi nos mostra uma atitude surpreendente. Mesmo cercado por inimigos e ameaças, ele consegue deitar-se e dormir em paz. Essa paz não vem de uma segurança externa, mas de sua confiança em Deus. Ele sabe que o Senhor o sustenta e o guarda, e por isso pode descansar. Em um mundo onde muitos são dominados pela ansiedade e pelo medo, Davi nos ensina que quando confiamos na proteção divina, podemos experimentar uma paz que transcende as circunstâncias. Deus é o nosso sustento, e nele encontramos descanso. Versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Esse versículo reflete a confiança total de Davi em Deus. Apesar de estar em uma situação de extrema vulnerabilidade, ele encontra paz para dormir, pois acredita que o Senhor é quem o guarda e o sustenta. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle e de que Ele nunca nos desampara. Assim como Davi, somos chamados a confiar que Deus é nosso refúgio e que Ele nos mantém seguros. Pai, agradecemos pela paz que só Tu podes dar, uma paz que excede todo o entendimento. Obrigado porque, mesmo em meio às adversidades, podemos confiar em Ti e descansar, sabendo que o Senhor é o nosso sustento e proteção. Senhor, ajuda-nos a liberar nossas preocupações e a entregar nossas ansiedades em Tuas mãos. Que possamos confiar de forma plena em Teu cuidado e, como Davi, encontrar o descanso que precisamos em Ti. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, sabemos que o Senhor é nossa segurança e nossa força. Pai, renova nossa fé para que possamos enfrentar cada dia com paz e serenidade, confiando que estás conosco. Que nossa vida reflita essa paz e que possamos ser testemunhas do Teu cuidado e fidelidade para aqueles que também precisam de descanso. Obrigado, Senhor, porque Tu nos sustentas em cada momento. Amém. Este versículo nos lembra que a verdadeira paz e o verdadeiro descanso vêm de Deus. Quando estamos ansiosos e inquietos, é um sinal de que estamos tentando carregar fardos que pertencem a Deus. Davi nos mostra que, mesmo em situações difíceis, é possível deitar-se e dormir em paz, pois a segurança verdadeira está em Deus. Estamos realmente descansando e confiando em Deus, ou estamos deixando que a ansiedade e o medo nos dominem? Que possamos, como Davi, entregar nossas preocupações a Deus e confiar que Ele nos sustenta. Hoje, antes de dormir, faça uma oração entregando todas as suas preocupações e ansiedades ao Senhor. Declare em voz alta: Senhor, confio que Tu me sustentas e que estás no controle de tudo. Eu entrego a Ti todos os meus medos e descanso na Tua paz. Que esse ato de confiança permita que você experimente um descanso renovador, sabendo que Deus cuida de você. Se essa oração e reflexão sobre a paz e o descanso em Deus tocaram seu coração, continue comigo. No próximo versículo, vamos ver como Davi encontra em Deus a coragem para enfrentar seus inimigos, sabendo que o Senhor é seu protetor e libertador. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua fé e trazendo a paz que vem de confiar totalmente em Deus. Neste versículo, Davi expressa uma coragem extraordinária. Mesmo cercado por um número esmagador de inimigos, ele declara que não tem medo. Sua confiança não está na sua própria força ou habilidade, mas no fato de que Deus está ao seu lado. Esta é uma atitude de fé que todos nós podemos buscar. Não importa quantos desafios ou adversários se levantem contra nós, quando confiamos em Deus, encontramos a coragem para enfrentar qualquer situação. Davi nos ensina que, com o Senhor ao nosso lado, a quantidade ou a intensidade dos problemas perde a importância. Ele é maior que qualquer oposição. Versículo 6 diz: Não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se colocaram contra mim ao meu redor. Este versículo é uma declaração poderosa de confiança. Davi não finge que a ameaça não existe. Ele sabe que está cercado por milhares de inimigos. Mas ele escolhe a fé em vez do medo. Ele escolhe lembrar que o Senhor é seu protetor, aquele que o guarda e o sustenta. Essa confiança o fortalece para enfrentar os desafios de cabeça erguida, com a certeza de que Deus é mais poderoso que qualquer exército. Senhor, dá-nos a mesma coragem e confiança que Davi teve em meio aos seus inimigos.
Queremos olhar para cada desafio e cada oposição com a fé de que Tu estás conosco, independentemente de quão grande seja a luta. Ajuda-nos a confiar que com o Senhor ao nosso lado não há motivo para temer. Pai, sabemos que muitas vezes os desafios podem parecer assustadores e o medo tenta tomar conta do nosso coração. Mas pedimos que fortaleças nossa fé para que possamos enfrentar cada situação com a certeza de que Tu és nosso protetor. Que nossa confiança em Ti seja maior do que qualquer medo ou dúvida, e que possamos nos lembrar, em cada momento, de que o Senhor é aquele que nos sustenta e nos guarda. Senhor, declaramos que o tamanho da oposição não nos assusta, porque o Teu poder é muito maior. Que possamos viver com coragem, sabendo que Tu és nosso escudo, nossa fortaleza e aquele que nunca nos abandona. Amém. Este versículo nos desafia a viver com coragem e confiança em Deus, mesmo em meio a situações que parecem assustadoras ou impossíveis. Davi nos mostra que, quando estamos firmes na presença de Deus, podemos enfrentar até os desafios mais difíceis, sem sermos dominados pelo medo. A verdadeira coragem vem de saber que não estamos sozinhos. O Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado. Estamos enfrentando nossos desafios com a confiança de que Deus está conosco, ou estamos deixando que o medo nos paralise? Que possamos, como Davi, olhar para nossos problemas e ver a grandeza de Deus em vez da ameaça dos nossos inimigos. Hoje, identifique um desafio ou situação que tem gerado medo ou ansiedade em sua vida. Em oração, entregue isso a Deus e declare em fé: Senhor, confio que Tu estás comigo e que não há motivo para temer. Não importa o tamanho da oposição, sei que és meu protetor e meu refúgio. Que essa declaração traga paz ao seu coração e renove sua coragem para enfrentar qualquer situação. Se essa oração e reflexão sobre a coragem em Deus tocaram o seu coração, continue comigo. No próximo versículo, veremos como Davi clama por libertação e a intervenção de Deus, reconhecendo que é o Senhor quem traz vitória e salvação. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua confiança no Senhor, aquele que luta por nós e nos dá a vitória em todas as circunstâncias. Neste versículo, Davi levanta um clamor poderoso e direto a Deus. Ele pede que o Senhor intervenha e o liberte de seus inimigos. Davi não esconde seu desejo de ver a justiça divina em ação e confia que Deus lutará em favor de seu povo. Ele reconhece que sua libertação não virá pela sua própria força, mas pela mão poderosa de Deus. Esta oração nos lembra que também podemos clamar ao Senhor quando estamos cercados por ameaças, sabendo que Ele é nosso defensor e que luta por nós. Quando pedimos pela libertação de Deus, estamos entregando a Ele todas as batalhas, confiando que Ele é poderoso para nos salvar. Versículo 7 diz: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Neste versículo, Davi clama para que Deus se levante em seu favor, confiando que o Senhor já demonstrou seu poder contra os ímpios no passado e que Ele pode fazer o mesmo agora. A imagem de ferir os inimigos nos queixos e quebrar os dentes aos ímpios representa a intervenção direta de Deus, mostrando que Ele é capaz de desarmar o mal e silenciar aqueles que se levantam contra seus filhos. Essa confiança inabalável de Davi é um exemplo para nós. Podemos pedir que Deus intervenha e lute contra tudo que nos ameaça. Senhor, clamamos a Ti por libertação de tudo que se opõe ao Teu propósito em nossas vidas. Pai, Tu és o nosso defensor e o nosso escudo, e sabemos que lutas em nosso favor. Assim como Davi, pedimos que Te levantes em nossa defesa, quebrando toda a força de oposição que tenta nos intimidar ou nos destruir. Senhor, entregamos a Ti todas as batalhas que enfrentamos, sejam elas visíveis ou invisíveis. Pedimos que nos liberte de toda amarração, todo inimigo, toda inveja, todo perigo e qualquer feitiço que tenha se levantado contra nós. Sabemos que o Teu poder é incomparável e que ninguém pode resistir à Tua mão forte. Confiamos que Tu estás conosco e que nenhum inimigo poderá prevalecer contra aqueles que estão debaixo da Tua proteção. Pai, ajuda-nos a viver com a certeza de que o Senhor é aquele que luta por nós. Que possamos descansar na Tua justiça e saber que no tempo certo Tu trarás libertação para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque és nosso Deus e nunca nos desamparas. Em Ti confiamos. Amém. Este versículo nos ensina que podemos clamar a Deus com confiança, pedindo que Ele intervenha e nos liberte de tudo o que nos ameaça. Davi não hesita em pedir a Deus que haja com poder contra os ímpios, mostrando que ele acredita na justiça e no livramento divino.
Essa é uma confiança que devemos cultivar. Deus é o nosso defensor, aquele que luta por nós e desarma as forças do mal. Em vez de tentarmos lutar sozinhos, podemos entregar nossas lutas a Ele, sabendo que Ele é fiel para nos salvar. Estamos entregando verdadeiramente nossas batalhas a Deus, confiando que Ele é nosso defensor, ou estamos tentando lutar com nossas próprias forças? Que possamos confiar na intervenção e no poder de Deus para nos salvar, sabendo que Ele é mais do que capaz de nos libertar de qualquer ameaça. Hoje identifique uma batalha que você tem tentado enfrentar sozinho, seja uma dificuldade, uma oposição ou até um problema interno. Em oração, entregue essa luta a Deus e clame por libertação. Diga em fé: Senhor, confio que Tu és o meu defensor e que estás lutando por mim. Entrego esta batalha em Tuas mãos e confio que Tu me livrarás de todo mal. Que essa entrega traga paz ao seu coração e renove sua confiança na força de Deus. Se essa oração e reflexão sobre o clamor pela libertação tocaram o seu coração, continue comigo. No próximo e último versículo, veremos como Davi finaliza o salmo com uma poderosa declaração sobre a salvação que vem do Senhor. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua fé e lembrando que, em Deus, sempre temos um protetor que luta por nós e nos guarda. O Salmo 3 termina com uma poderosa afirmação de fé e confiança em Deus. Davi conclui seu clamor lembrando-se de uma verdade fundamental: a salvação vem do Senhor. Ele reconhece que a vitória e a proteção que ele precisa vêm somente de Deus. E mais do que isso, Davi declara que essa salvação não é apenas para ele, mas também para todo o povo de Deus. Essa afirmação final é um lembrete de que, independentemente das circunstâncias ou dos inimigos ao nosso redor, a vitória de Deus está sobre aqueles que o buscam. Ele é nossa fonte de segurança, libertação e proteção. Versículo 8 nos diz: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Este versículo encapsula a essência da confiança de Davi. Ele sabe que só Deus é capaz de dar a vitória final. Não importa quantos inimigos se levantem ou quantas dificuldades surjam, Davi confia que o Senhor é aquele que salva e protege. Ele também intercede para que essa bênção não seja apenas para ele, mas para todo o povo de Deus. É uma oração que reflete amor, confiança e generosidade, e nos lembra que as bênçãos de Deus se estendem a todos que confiam nele. Pai, reconhecemos que toda salvação vem de Ti. Obrigado, Senhor, por seres o nosso Salvador, aquele que nos liberta e nos protege em todas as situações. Sabemos que a vitória e a proteção que precisamos só podem vir de Ti, e por isso colocamos nossa confiança e esperança em Teu nome. Senhor, pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós e sobre todos os que Te buscam. Que cada pessoa que deposita sua fé em Ti experimente a Tua salvação e Tua proteção. Ajuda-nos a viver com a certeza de que em Ti temos a vitória, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Fortalece a nossa fé para que possamos descansar em Tua promessa de proteção e salvação. Pai, queremos viver com gratidão e confiança, sabendo que não estamos sozinhos e que a nossa salvação está segura em Ti. Que essa certeza nos dê paz e nos encha de esperança. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso protetor e o nosso Salvador, e nada pode nos separar do Teu amor e cuidado. Amém. Este versículo final do Salmo 3 nos lembra que Deus é a fonte de toda salvação e vitória. Não precisamos buscar segurança em nós mesmos ou em circunstâncias externas. Nossa confiança está no Senhor. Ele é o Salvador que nos guarda e protege, e podemos descansar na certeza de que, ao nos colocarmos sob sua proteção, estamos seguros. A vitória e a bênção que Ele oferece não são passageiras. Elas nos acompanham em todos os momentos, enquanto confiarmos nele. Estamos realmente confiando em Deus como nossa fonte de salvação e vitória em todas as áreas de nossas vidas? Ou ainda, buscamos segurança e proteção em coisas passageiras? Possamos aprender a descansar em Deus, sabendo que Ele é nosso Salvador e protetor. Hoje reserve um momento para refletir sobre as áreas da sua vida em que você precisa da salvação e da proteção de Deus. Em oração, entregue essas áreas a Ele e declare em fé: Senhor, confio que minha salvação e minha vitória estão em Ti. Entrego-Te cada área da minha vida e descanso na certeza de que o Senhor é o meu protetor e o meu Salvador. Que essa declaração fortaleça sua confiança e traga paz ao seu coração.
Queridos irmãos e irmãs, ao concluirmos nossa jornada pelo Salmo 3, que possamos levar conosco a certeza de que Deus é nosso refúgio, nossa força e nosso Salvador. Não importa quantas dificuldades enfrentamos ou quantas vozes tentem nos desanimar, podemos ter a confiança de que o Senhor nos guarda e nos dá a vitória. Que cada um de nós possa viver com essa certeza de que a salvação pertence ao Senhor e que Ele estende sua bênção e proteção sobre o seu povo. Que essa jornada de oração e reflexão renove sua fé, traga paz ao seu coração e fortaleça sua confiança em Deus. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com outros e continue conosco em nossa próxima jornada de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você sempre encontre descanso e segurança na presença do nosso Salvador. Amém.